Oi, amigos. Meu nome é Kathleen Fernanda dos Santos, sou graduanda do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Laranjeiras do Sul. Oi, amigos. Meu nome é Nicole Emanuele de Santos Moreira. Também sou graduanda do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira do Sul, no campus de Laranjeiras do Sul. Estamos cursando o componente curricular de Química Geral, ministrado pela professora doutora Gisele Louro Pérez. Hoje viemos falar um pouco sobre a química das coisas, ou melhor, como foi escolhido por nós, a química da água. Vamos falar um pouco sobre a sua importância, sua composição química, suas diferentes formas de uso na química e um pouco sobre a sua história, como surgiu e a sua extrema importância para nós seres humanos. E também falaremos sobre a destilação da água, que poucas pessoas sabem sobre o assunto, mas é muito interessante. Vem com a gente. Vocês sabiam que no início o planeta Terra era composto somente por água? E hoje em dia você pode encontrar esse líquido em qualquer ambiente. Atualmente, a água vem sendo um tema extremamente debatido no meio científico e até mesmo no meio não científico. Isso pelo fato da água não ser mais uma fonte de extrema abundância. Mesmo a água ocupando cerca de 73% do globo terrestre, apenas 3% dessa água é doce. A água tem fundamental importância para a manutenção da vida no planeta e, portanto, falar da relevância dos conhecimentos sobre a água em suas diversas dimensões é falar da sobrevivência da espécie humana, da conservação e do equilíbrio da biodiversidade e das relações de dependência entre seres vivos e ambientes naturais. A presença ou ausência da água escreve a história, cria culturas e hábitos, determina a ocupação de territórios, vence batalhas, extingue e dá vida às espécies, e determina o futuro das gerações. Nosso planeta não teria se transformado em um ambiente apropriado para a vida sem a água. Desde a sua origem, os elementos hidrogênio e oxigênio se combinaram para dar origem ao elemento-chave da existência da vida. Em condições privilegiadas, deu possibilidades às espécies de evoluírem e ao homem de existir e habitar esse planeta. Ao longo de milhares de anos, nossa espécie ocupou territórios, cresceu e desenvolveu com base nesse bem natural tão importante e valioso que é a água. No entanto, ao longo da história, modificações aconteceram na relação do homem com a natureza, e por consequência na sua relação com a água. Na sociedade em que vivemos, a água passou a ser vista como recurso hídrico e não mais como um bem natural, disponível para a existência humana e das demais espécies. Passamos a usá-la indiscriminadamente, encontrando sempre novos usos sem avaliar as consequências ambientais em relação à quantidade e qualidade da água. Somado ao aumento populacional em escala mundial no último século, a intensidade da escassez aumentou em determinadas regiões do planeta, especialmente por fatores antrópicos ligados à ocupação do solo, à poluição e contaminação dos corpos de água superficiais e subterrâneos. Esses 3% da água doce, que é destinada para o consumo humano, apenas 1% é água que corre pelos rios, córregos e lagos. Isso representa apenas 0,03% da água presente no globo terrestre. Se formos pensar na proporção da água que existe em nosso planeta, esse é um número extremamente baixo. De toda a água presente no planeta, cerca de 3/4 estão presentes na Antártica em forma de camadas de gelo polar e geleiras nas montanhas. Quando pensamos na água, automaticamente nossa cabeça se enche de possibilidades e coisas diferentes que podem ser derivadas da água. Mas você já se perguntou, quando o estado da água muda, a sua formulação também muda? Ou se quando fazemos um simples suco de pacotinho, a água ainda é apenas água, ou se ela se tornou algo diferente? Bom, a água em seus diferentes estados, seja sólido, líquido ou gasoso, ela ainda tem a mesma formulação química, pois as moléculas foram apenas rearranjadas. Assim, sabemos que a água só sofreu uma transformação física, não química. Em relação ao suco de pacotinho, a água também não sofre mudanças químicas, pois o conteúdo do suco não possui nenhum químico capaz de modificar a parte química da água. Mas em relação à química da água, o que seria isso? Nós já imaginamos a sua resposta. A química da água é o tal do H2O. Você não está errado, mas que tal explicarmos o porquê dessa resposta? Ela pode ser muito mais simples do que você imagina. As ligações químicas envolvidas na formação das biomoléculas são as ligações covalentes. São aquelas que ocorrem com compartilhamento de elétrons. Já as ligações químicas não covalentes, como ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals e dipolo-dipolo, são uma força, uma atração entre as moléculas que seriam que as mantêm unidas. A água é composta de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio liga-se covalentemente
ao átomo de oxigênio, compartilhando com ele um par de elétrons. O oxigênio apresenta 2 pares de elétrons não compartilhados. Assim, há 4 pares de elétrons em torno do átomo de oxigênio, 2 deles envolvidos nas ligações covalentes com hidrogênio e 2 pares não compartilhados. No outro lado do átomo de oxigênio, o átomo de oxigênio da molécula da água é mais eletronegativo que o seu átomo de hidrogênio, fazendo assim com que a molécula da água apresente uma carga parcial negativa no átomo de oxigênio, por causa dos pares de elétrons não compartilhados e 2 cargas positivas parciais no átomo de hidrogênio, cargas que assumem uma configuração tetraédrica, formando 4 ângulos na molécula de água. A atração entre as cargas parciais positivas dos átomos de hidrogênio de uma molécula de água e a carga parcial negativa do átomo de oxigênio de outra molécula de água resulta na formação de uma ligação química. Para entender um pouco melhor, vamos explicar o que são as ligações químicas. Bem, as ligações químicas são nada mais nada menos do que o fenômeno que une os átomos. Assim, eles podem formar compostos iônicos, como sais, óxidos e bases, moléculas, como água, gás carbônico ou oxigênio, e ligações metálicas, como ferro, alumínio e ouro, e toda a matéria que existe no universo. Primeiramente, é preciso entender que as ligações químicas acontecem na eletrosfera, a região em torno do núcleo onde se concentram os elétrons, mais especificamente acontecem na camada de valência de um átomo, que é a camada mais externa. A água oxigenada, produto de uso corrente no nosso dia a dia, é de fácil acesso, dado que é de venda livre em farmácias, supermercados, etc. Não é mais do que uma solução aquosa diluída em peróxido de hidrogênio. A molécula de peróxido de hidrogênio, H2O2, é constituída por 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. A temperatura ambiente, quando puro, o peróxido de hidrogênio é um líquido viscoso e quase incolor. Possui uma leve coloração azul e apresenta um característico sabor amargo. O peróxido de hidrogênio decompõe-se facilmente produzindo a água no estado líquido e o oxigênio no estado gasoso, libertando calor. A velocidade de decomposição depende da temperatura, da concentração do peróxido, da presença da luz, do valor do pH e da presença da impureza e/ou estabilidades. Geralmente, o processo é lento, na ordem dos 0,05% por ano. No entanto, se tiver a água oxigenada há muito tempo em casa, não se admire que a mesma não esteja mais ativa e não possua as propriedades desejadas. Provavelmente já ocorreu a decomposição do peróxido de hidrogênio. O que está dentro do frasco é predominantemente água. O peróxido de hidrogênio é facilmente miscível, ele mistura-se com água. Com estas soluções em águas que todos nós conhecemos, quando se dissolvem 3 gramas de peróxido de hidrogênio em água até obterem 100 gramas da solução, obtém-se a água oxigenada a 3%. Provavelmente esse valor de 3% não lhe é muito familiar, mas talvez já tenha ouvido falar na água oxigenada a 10 volumes. Qual é a relação entre esses dois números? Bom, a concentração da água oxigenada, expressa em termos de volume, refere-se ao volume de oxigênio que é gerado considerando a decomposição completa do peróxido de hidrogênio. O processo de destilação é baseado na separação que ocorre através do fenômeno de equilíbrio líquido, vapor da mistura em questão, através da diferença de volatilidade entre os componentes da mistura. Esse tipo de separação é antigo e data da Idade Média, onde os alquimistas realizavam seus experimentos com a utilização de um método um pouco menos sofisticado que o utilizado nos dias atuais, mas que partia do mesmo princípio, separar uma mistura homogênea. A destilação simples consiste no processo de separação de uma mistura homogênea, que possui uma única fase, onde um soluto que está no estado sólido está disperso ou dissolvido em um solvente no estado líquido. Basicamente, a destilação simples atua com a evaporação do solvente presente na mistura através de aquecimento, possibilitando a quantificação do resíduo sólido, após a completa vaporização da parte líquida. Esta quantificação é feita com o auxílio de balanças analíticas de precisão, pois em alguns casos o resíduo sólido se apresenta em pequenas quantidades. Podemos exemplificar o processo de destilação simples com a separação de uma mistura de água e sal comum. Através do aquecimento da solução em questão, em um balão de fundo chato ou redondo, ao atingir a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius, a mesma vaporiza-se, passando pelo tubo de condensação, onde há o choque térmico do vapor quente de água
em uma tubulação resfriada pela circulação de água em temperatura ambiente ou gelada, causando a mudança do estado do vapor da água para o estado líquido novamente. Ao percorrer o tubo reto de condensação, a água já está no estado líquido, é recolhida em um Erlenmeyer. No balão de fundo chato ou redondo, onde inicialmente havia a mistura aquosa, restará apenas a parte sólida da mistura, ou seja, o sal comum. Em seguida, este pode ser quantificado através de técnicas de pesagem em balanças analíticas. Você sabia que aproximadamente 70% do nosso corpo é feito de água? E à medida em que nos desenvolvemos, curiosamente, a quantidade de água no nosso corpo diminui. Quando bebês entre 0 a 2 anos, a média de água no nosso corpo está entre 75% a 80%. Entre 5 e 10 anos, a quantidade de água fica entre 65% a 70%. Entre os 10 e os 15, diminui para 63% a 65% de água. Ficamos com a média de 60 a 63 de água no corpo quando atingimos de 15 a 20 anos. Aí vem um período de maior estabilidade. Entre 20 e 40 anos, esse teor de água no corpo humano fica entre 58 a 60% de água. Esse período de desidratação do corpo vai caindo com a idade, podendo chegar de 50 a 58% dos 40 anos a 60 anos. A água é, sem dúvidas, o líquido mais importante do nosso planeta, tanto para a sobrevivência dos seres humanos, dos animais e das plantas. A água vem sendo cada vez mais estudada por conta das modificações dos seres humanos em nosso planeta, com o aquecimento global e a nova onda de calor que vem atingindo o nosso planeta. Os cientistas e pesquisadores vêm ficando preocupados com o que será de nós e do nosso planeta em 5 anos, caso o pior venha a acontecer. Mas isso é uma coisa que ainda não temos total conhecimento, porém, vamos cuidar da nossa água e do nosso planeta. Obrigado por terem assistido o vídeo. Esperamos que tenham entendido o conteúdo e que tenham gostado. Até mais!